Senhor, igreja, amém? É com imensa alegria que eu estou aqui hoje, mas também eu estou mais gelada que a Frozen, gente, misericórdia. Tá aqui em cima não é fácil. E o pastor Normando, sexta-feira passada, já me fez ter um mini infarto ali atrás, porque ele nunca anuncia quem vai estar aqui pregando, né? Aí sexta-feira eu levantei para ir tomar água no banheiro, me recordo. Ele vai e fala que na próxima sexta-feira quem ia estar aqui é uma jornalista. Meu Deus, só para de costa. Mas amém, né, gente? Vamos lá para a nossa Bíblia então em Atos 3. Exaltado tu és, Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém? Podemos ler? Amém! Minha Bíblia eu acho que vai estar um pouquinho diferente de vocês, mas pode também seguir aí. A cura de um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Vamos ler só até aí, irmãos. Glória a Deus! Eu fiz um pequeno esboço aqui de 3 páginas. Na segunda-feira, depois do susto que eu levei na sexta, na hora que meu esposo saiu para ir para a academia, eu falei: agora eu acho que tem um tete-a-tete com Deus, porque eu não sabia nem o que falar aqui, gente. E aí eu fui lá no meu quartinho, né, sentei lá na minha penteadeira, que é minha escrivaninha e tudo. Falei: Deus, agora o Senhor fala comigo, porque eu não sei nem o que eu vou falar lá em cima. O Senhor me revela aí, porque o negócio está difícil. Aleluia, Deus! E aí eu li primeiro, né, Atos, li o capítulo, e aí saiu essas 3 folhas aqui. Amém. Irmãos, na hora que eu li essa passagem, né, até esse ponto, o que mais me chamou a atenção, me fez refletir, e pensei quantas coisas aquele coxo já não havia passado durante toda a sua vida, até chegar o dia da sua cura, né? Um homem que ali em Atos 22 relata que ele tinha mais de 40 anos e era coxo desde a sua nascença. Então, um homem de mais de 40 anos que era coxo dependia da ajuda de outras pessoas para fazer tudo na sua vida, né? Porque eu creio que naquela época não existia recursos igual hoje, cadeiras de roda, né? Ele era dependente das pessoas para ser levado até a porta do templo, ele era dependente das pessoas para comer, porque ele pedia esmola, era dependente de esmola, né, naquele tempo, e além disso ainda sofria humilhação, porque não podia nem adentrar ao templo por conta da sua condição. E isso me leva a pensar em processos que a gente passa durante a nossa vida. Quantos processos que eu acho que cada um já não passou, né, durante toda a sua caminhada com Cristo. E você já parou para imaginar tudo que você já passou, tantos processos que você já passou até chegar aqui? Deus. Eu mesmo, se eu fosse citar tudo que eu já passei aqui durante a minha vida, ia dar um livro, gente, de muitas e muitas páginas. Eu acho que quem me conhece há mais tempo, meus pais que estão aqui, eles já passaram o processo junto comigo e não foram fáceis. Mas eu penso que quando a gente está passando por um processo, seja em qual área que for, financeira, emocional, espiritual, tem um propósito ali. Deus coloca um propósito porque Ele quer trabalhar algo em nós. Às vezes a gente não entende naquele momento, mas lá na frente a gente vai entender, né? Mas para que a gente
chegue até o propósito, chegue até esse entendimento, às vezes a caminhada ela é árdua, ela é sofrida, ela é dolorida, às vezes a gente reclama, a gente chora, né? A gente se perdeia, fala, Deus, por quê? Por quê? Não é mesmo? Eu creio que todo mundo já passou por isso aqui, em algum momento da vida. Mas eu creio que através desses processos que nós somos aperfeiçoados naquela área que Deus quer trabalhar naquele momento com a gente. E porque assim, gente, eu creio que Deus não permite a gente passar por isso à toa. Não é à toa que a gente passa por esse processo. E porque eu mesma, né, através de todos esses processos que eu já passei durante a vida, todas essas experiências, é que me fez chegar aqui mais madura, mais na presença de Deus. É porque Ele trabalhou várias e várias coisas em mim durante todos os processos da minha vida. Glória a Deus, amém. E para vocês compreenderem melhor a importância desses processos na nossa vida, eu vou citar alguns sinônimos que eu peguei da palavra processo. Alguns. Primeiro, evolução, progresso, crescimento, movimento, desenvolvimento, passagem e ordem. Ou seja, olha para você ver uma palavra tão pequenininha, quantos sinônimos e significado ela tem. Isso aqui está dentro do processo que Deus nos faz passar. Nos traz evolução, nos traz o progresso, crescimento, né, espiritual, emocional, traz um movimento na nossa vida, porque durante o processo é quando a gente se aproxima mais de Deus. Aleluia! É quando a gente busca mais, quando a gente lê mais a palavra, quando a gente ora mais, quando a gente lembra de fazer o jejum, porque é na hora da prova que a gente lembra, a gente se aproximar de Deus, porque quando está na bonança, muitas vezes a gente fala, tá bom, acho que não preciso orar hoje, não, vou deixar para amanhã. Agora não dá, estou muito corrida, então vou deixar para amanhã. Mas é durante o processo que Deus faz a gente se movimentar. E aí traz um desenvolvimento, né, na nossa vida, uma passagem daquele processo, nos traz um crescimento e ordem. Porque a gente está na presença de Deus, a gente está passando pelo processo, a gente tem que estar em ordem com Deus. Traz a ordem para a nossa vida. Amém? Deu para entender a importância do processo? Aí vocês me dizem, mas Lúcio, o processo é muito difícil, é muito doloroso, eu não sei se eu vou suportar até o final, eu não sei se eu vou aguentar. Mas aí eu te pergunto, quando você está passando por processos, vou dar um exemplo aqui de um processo aí na vida fora. Eu quero tirar uma carteira de motorista. Para você até chegar no seu propósito, seu objetivo, que é a carteira de motorista, adquirir a carteira, você tem que passar por processo, não tem? E ali, durante aquele processo, você vai ter que se dedicar, vai ter que fazer escolha. A sua escolha é o quê? Estudar. Porque primeiro vem a sua prova teórica. Você vai ter que se dedicar aí nas provas, nas aulas, né, teóricas. Você vai ter que estudar, se dedicar. Até chegar o dia da sua prova, você vai lá, faz sua prova. Amém, passei. Qual que é a próxima etapa? Você vai ter que fazer a aula prática, não é? Para a aula prática, o que você vai ter que fazer? Se dedicar nas aulas práticas. Vou aprender a andar de moto, de carro, caminhão, seja lá o que for. Eu vou aprender. A minha escolha é aprender e me dedicar para chegar lá e passar. Amém. Se dedicou, fez a sua escolha certa, chegou lá no dia da prova, passou. Amém. Não valeu a pena se dedicar, fazer a escolha certa naquele momento? Aleluia, Deus! Glória a Deus. Aí você fez as escolhas certas, né? Se dedicou, estudou para ser aprovado. No processo difícil que você está passando com Deus, você não está sozinho. É igual você fez escolhas lá na sua prova para tirar sua carteira. Você vai ter que fazer escolhas certas aqui durante o seu processo também. Não é diferente. E aí você pergunta, mas como eu vou saber fazer escolhas certas durante um processo tão difícil e dolorido? Como que eu vou saber? E aí, o segredo, que não é segredo, vou dizer assim, principalmente para nós cristãos que estão aqui dentro da igreja, o segredo é a oração, o jejum e a leitura da palavra. Através da oração, do jejum, da leitura da palavra, da busca na palavra, é onde Deus vai te entregar a
a escolha certa, o caminho certo que você deve seguir. E talvez, talvez não, com certeza, quando você seguir, obedecer às escolhas que Deus está te dando, com certeza a sua caminhada ali, o seu processo vai ser mais leve e talvez também mais breve, através das suas escolhas. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, eu digo aqui, não desista do seu processo. Nós temos algo muito precioso, que é Deus andando junto conosco dia após dia. Por onde a gente passa, onde a gente estiver, em qualquer momento da nossa vida, Deus está conosco. Ele nos permite passar por esse processo para vocês serem aperfeiçoados dia após dia. E para nos fazer evoluir como pessoa, fazer evoluir como discípulos de Cristo. Porque já pensou se a gente chegasse aqui e permanecesse da mesma forma que a gente chegou? Né? Qual seria o sentido de chegar na igreja e permanecer igual? Quantas vidas a gente ia impactar, ia ganhar para Cristo estando da mesma forma? A gente não impacta ninguém, porque a gente estaria sendo igual aos lá de fora. E através do nosso processo, do nosso testemunho, as pessoas vão ver Cristo em nós. E Deus, Ele está conosco a todo momento, dando a mão para a gente, igual Pedro e João deu a mão para aquele coxo que estava lá na porta do templo. E Deus dando a mão para a gente, Ele está nos ajudando a levantar e andar quando nós não conseguimos. Mesmo quando as nossas forças estão, quando a gente está se desfalecendo, a gente está sem força, mas Deus está ali para nos ajudar a levantar e andar no meio do nosso processo. Então não abandone o seu processo, pois Deus tem te guiado com as escolhas certas. E o seu grande dia vai chegar e você vai entender qual foi o propósito da parte de Deus durante o seu processo. E assim como o coxo, né, esperou tanto tempo para chegar no grande dia para entender qual era o seu propósito da vida dele, porque ele passou por tudo aquilo durante todo aquele tempo. Eu acredito que o propósito dele foi, naquele momento, Deus levou a cura para ele, para que muitas pessoas testemunhassem que o Espírito Santo se fazia presente e que Jesus curava, libertava, salvava, mesmo não estando presente ali fisicamente, mas que o nome dele era tão poderoso que somente com um toque ele recebeu a cura. E que através dos seus discípulos a glória de Deus estava presente naquele lugar. Então eu tenho certeza que através da vida daquele coxo, da cura daquele coxo, naquele momento que ele entrou no templo, pulando, salteando, vidas foram impactadas. Talvez pessoas que estavam ali se desfalecendo, sem força para buscar, ou às vezes nem acreditavam na vida de Cristo, porque ele passou por ali, será que aquilo era real? Mas através daquela cura, daquele milagre que aconteceu, pessoas foram impactadas. E eu tenho certeza que através do seu processo, eu tenho certeza que através do que você está passando, pessoas serão impactadas. Glória a Deus. Por isso, irmão, não desista, persista. Deus é contigo e Deus está presente em todos os momentos. Glória a Deus. Pessoal, essa foi a minha mensagem. Eu sei que foi curta, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu estava até conversando com meu esposo um pouquinho antes de vir, né, sobre palavras, sobre ministração. E normalmente ele, quando vai ministrar, ele gosta de ouvir outras palavras, né, para se inspirar e tudo. Eu já falei, não quero isso, eu quero que venha da parte de Deus. Lógico que não estou dizendo que não vem da parte de Deus, porque ele disse. Mas eu não quis ver outras pregações, outras palavras, para mim não me influenciar. Eu sentei com Deus na segunda-feira e falei, Deus, o que você quer que eu diga? O que o Senhor quer que eu diga? E assim saiu essa palavra. Talvez você que esteja aqui já deve estar pensando assim, nossa, mas eu já ouvi tanto sobre o processo, a gente ouve tanto sobre o processo. Mas talvez essa palavra não te impactou, mas impactou seu irmão do lado que está passando um processo difícil.
Mas ele precisa saber que Deus está com ele, Deus está Glória a ali. Deus, aleluia. É estender a mão para ele, levantar e andar, porque ele está do lado dele o tempo